E aí, meus bidos escaravelhos, e aí, meus bidos brasileiros. Bom, galera, hoje finalmente eu estou aqui para falar o que eu achei do novo filme da DC Comics que chegou aí após os fracassos de Shazam e de Flash para tentar fazer alguma bilheteria, tentar fazer algum sucesso e que aparentemente não tá fazendo, e esse ano tá realmente ruim pra DC, mas eu não deixei de conferir o filme para trazer aqui a minha opinião sobre ele, se ele é realmente uma bomba ou se ele é realmente um filme que vale a pena você ver no cinema e por aí vai. Então bora lá, que eu tenho muito para dizer sobre o filme Besouro Azul. What the? Host acquired. Who said that? It's called the Scarab. It's some kind of world-destroying weapon. The love you feel for your family makes you weak. I just wanna rock. Besouro Azul é um filme dirigido pelo Angel Manuel Soto e protagonizado pelo Xolo Maruedena e pela Bruna Marquezine. O Xolo você provavelmente conhece pelo papel de Miguel em Cobra Kai, e a Bruna Marquezine você provavelmente conhece por ser uma das atrizes mais famosas dentro do nosso querido país Brasil, que acabou saindo pra fora. Então, enfim, eu vou começar falando pelos personagens porque eu acredito que esse seja o ponto mais alto do filme, já que tanto os personagens quanto os atores têm muita química, tem uma energia que funciona para o filme. E não só o Xolo e a Bruna, mas toda a família que engloba esses personagens funciona bastante. Você tem ali os vilões, que eu acho que são os que ficam com o ponto mais negativo dentro da obra, por soarem bem caricatos, mas talvez esse seja o objetivo da obra. Entretanto, não é algo que a obra brinca tanto como o filme Shazam, então eu acho que não é tão proposital assim, e apenas acaba ficando ruim mesmo, enquanto que o protagonista e a sua família funciona bastante. Eu acho que todos eles têm uma energia muito gostosa de acompanhar, tem aquela energia de família moderna, diferente, mas que ao mesmo tempo se apoia, que é bem legal, que torna o filme divertido, torna o filme cômico. Pelo menos foi a parte do filme que mais me tirou risada, por assim dizer, até pelos exageros que eles trazem com a vovó. Eu achei realmente muito bacana isso. E a Bruna Marquezine tá muito bem no papel, é muito legal ver o quão destacada ela conseguiu estar neste filme, não só pelo papel dela como par romântico do Besouro Azul, mas também pelo papel dela em função da história, em função do desenvolvimento, em função de fazer a história andar. Então isso é muito legal, ver que ela é uma protagonista, ela é uma mulher dentro do filme com um empoderamento muito forte, sabe? E funciona dentro da obra. Assim como o Xolo, eu acredito que ele esteja no papel certinho pra ele. Ele é aquele cara que é o herói, que você vai gostar, que é carismático, que tem os seus medos e ao mesmo tempo tem a sua parte fofa, otimista com o mundo, e que não tem como você não gostar dele, entende? Então, enfim, acredito que você tem uma chance ainda maior de gostar dele graças ao Cobra Kai como um todo. Mas ainda assim, ele tá bem no papel, entretanto, não entrega nada mais do que isso. E nessa, eu já uso essa frase pra englobar o filme todo. O filme, ele é bacana, ele poderia ser mais, só que ele não chega a esse ponto, ao mesmo tempo que ele também não é ruim. Então ele fica naquele meio termo que por mim é muito difícil de comentar aqui no canal, mas eu vou trazer diversos exemplos conforme eu for falando sobre o filme. Mas eu acredito que ele não traga realmente nada, absolutamente nada de novo, e ele acaba caindo para aquele clichê do genérico, e não aquele clichê gostoso de acompanhar, porque isso é algo que eu defendo muito nesse canal. Eu sempre comento como o clichê não necessariamente é um ponto negativo. Ser clichê pode ser positivo se bem feito, se você trouxer algo diferente na direção, se você trouxer algo na trilha sonora, se você trouxer algo em como você conta a história desse filme, esse filme ele pode ser diferente. E o Besouro Azul, por mim, é o pior exemplo do que um clichê pode ser. Não porque ele seja ruim, eu acho que ele consegue andar a sua história de uma maneira muito legal. Ele consegue apresentar o personagem, apresenta o vilão, aí ele faz o personagem encontrar o besouro, aí ele se desenvolve como herói, aí ele enfrenta o vilão, aí ele perde, aí ele não sei o que, daqui a pouco ele enfrenta de novo, aí ele ganha, e por aí vai, sabe? É aquela história super bem narradinha, assim, você sabe onde é que vai cair e tudo mais, e, enfim, isso é o comum de filme de super-herói. Entretanto, eu acho que ele não tem nada de aspecto que traga algo que marque nele, que chame a atenção, até mesmo a trilha sonora. Eu vou citar aqui o Shazam e o Aquaman, que são dois filmes da DC
que eles têm uma trilha sonora que conta em prol da história e ajuda no quesito de que é uma trilha que faz você se emocionar, que faz você sentir aquele filme, que faz você se empolgar com o filme. Ela pode não ser uma trilha marcante, não vai ficar na sua cabeça como uma trilha do Batman ou dos Vingadores, mas é uma trilha que na hora que você tá assistindo, ela ajuda em função de você se conectar com a jornada. Enquanto que aqui no Besouro Azul, ela é muito cibernética, ela é muito robótica, o que combina com o besouro, o aspecto de ser um alienígena, robótica e por aí vai, mas que em nenhum momento te ajuda a sentir, a se conectar, a se empolgar. E eu acho que esse foi o meu maior problema com o filme. Eu senti o mesmo que o Adão Negro, que foi nada. Eu vi o filme inteiro, ri em algumas cenas, mas não senti nada. Entretanto, o Adão Negro é um filme genuinamente ruim na minha opinião. Ele cai em todos os pontos negativos, ele não desenvolve bem as coisas, tem várias cenas que não fazem sentido, furo de roteiro e por aí vai. O Besouro Azul não, ele é bem encaixadinho. Entretanto, não tem nada nele que por mim que seja magnético. Eu acho que se uma criança assiste esse filme, quando ela não tem nenhum repertório de filmes de super-heróis no geral, é um filme muito bacana, é um filme muito família. Ele é um filme que é realmente um filme muito bom para educar a sua criança, entende? No quesito do que você quer ensinar para ela como pessoa, na jornada de crescer, de que o futuro sempre pode ser otimista e por aí vai, esperançoso. Então é muito bacana, a representatividade latina é muito legal também. Entretanto, aliás, os efeitos visuais do filme estão muito bacanas, eu gostei bastante do geral que eles mostraram. Acho que no final se perde um pouco, fica muito explosivo, muito fogo, e aí tem uma cena ou outra que fica uma coisa meio estranha, mas em si, o Besouro Azul eu achei muito legal, eu achei os movimentos dele, a estética dele, eu acho até legal que eles aproveitam o lance da cena de luta, e isso é um ponto extremamente positivo, que ele não fica naquele negócio que os filmes ficaram muito exagerados hoje em dia, de tipo assim, ter que mostrar a cara do ator. Então o Homem-Aranha tá sempre tirando a máscara dele, o Homem de Ferro tá sempre sem a armadura dele, sendo que a parte do rosto é a mais importante, tá ligado? Então o que eu gosto aqui é que eles aproveitam isso. Então ele bota a armadura. Mano, a coreografia de luta vira um bagulho muito louco, a câmera só vai seguindo, ele bate pra cá, bate pra lá, e a forma como isso funciona é muito legal. Entretanto, eu acho que as cenas de luta, elas têm essa parte muito bacana, mas nem para isso, sabe? Quando você sabia que o cara poderia pelo menos abusar aqui, fazer um plano sequência, fazer alguma coisa que atrai um pouco a atenção. E não, ele tem planos longos, o que funciona e é muito legal. Mas, cara, é muito doido porque parece que até mesmo a ação não é bem encaixada dentro do filme. Então acontece uma ação aqui, sai, aí vai pra outra, sai, vai pra outra. E o personagem, ele pula dentro da história dele de uma maneira muito rápida. É mais rápido, você sente mais a velocidade do que os filmes da Disney, da Pixar, que tinha 1h30, entende? E que consegue muito melhor contar uma história do que o Besouro Azul consegue fazer, sabe? No quesito de que ele não tem nada demais. Ele apresenta o quesito da família, da importância da família, e beleza, a gente já viu isso em Shazam. O lance do robô, da energia, de conversar com alguém, a gente já viu em Homem de Ferro e já viu também nos filmes do Homem-Aranha, graças à roupa que ele tem, feita pelo Tony Stark. Aí se você pensa no vilão bobo, o vilão bobo você já viu na maioria dos filmes de super-herói. O lance, por exemplo, de universo, eu acho que ele poderia trazer um pouquinho mais do seu universo, trazer um pouquinho mais da cultura ali latina, e ele não apresenta tão bem, sabe? Ele coloca tudo muito neon assim nos locais e fica um negócio meio aquém. Enquanto que, por exemplo, o Aquaman, é que o Aquaman é um exemplo muito ruim, porque eu vou estar falando de Atlântida, que é realmente um outro lugar dentro da Terra. Mas vamos se dizer que, cara, Doutor Estranho, o Homem-Aranha, que apresenta ali Nova York, Londres, necessariamente aquela cidade não é importante para a história, mas ela ajuda a contar um pouquinho, a movimentar um pouquinho, sabe? A ser um fator interessante em prol daquela história. Assim como a gente tem aqui a representatividade latina, né? De outras pessoas além de ser os americanos branquinhos normais, né? E aí eu acho que ele não consegue chegar a um papel que funcione tanto como Miss Marvel ou o próprio Aranhaverso, sabe? Nesse aspecto de você contar essa história. E por mim, o ponto mais negativo quando eu comecei a repensar sobre a obra como um todo, que é o protagonista não tem o desenvolvimento de personagem, ele não tem o básico do tipo assim, sou de tal jeito, aprendo tal coisa e assim me torno um super-herói. Ele é o cara que você já gosta, ele é o cara que ele já sabe o que ele quer, ele é o cara que ele já é bonzinho, ele já é herói suficiente, e meio que isso não te ajuda a se conectar com ele no nível de tipo assim, de uma pessoa falha, de uma pessoa que erra, de que segue o mau caminho e aí ela aprende com os erros e se torna um super-herói. Eu acho que
ele, de certa forma, segue quase o mesmo problema do Capitão América no primeiro Vingador. Que o Capitão América no primeiro Vingador, no primeiro filme dele, ele é o cara super certinho, ele vira ali o capitão, ganha tudo mais, pá. E é nóis, é isso. Final, acaba, meio que não tem uma coisa além disso. Enquanto que quando você vê a história do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, até mesmo do Homem-Formiga, são pessoas que cometeram erros e estão tentando ter uma redenção com eles. Aqui não, ele ganha armadura, ele não quer armadura, mas ele descobre que ele vai ter que ficar com a armadura, e aí ele aceita isso. E você não tem nenhum momento de, pelo menos, treinamento, sabe? Com o uniforme dele, de uma conexão com o uniforme dele. Você tem uma conexão com o uniforme no final do filme, o que não funciona tanto. Pensa, por exemplo, na animação Como Treinar o Seu Dragão, que você tem que conectar o Banguela com o Soluço. Esses dois personagens são muito importantes para a história, e eles têm que se unir, eles têm que se conectar para que no final do filme funcione a amizade que eles criam. A ideia que eles criam juntos, entende? E aí, beleza que eu tô falando que aqui de dois seres, mas teoricamente o besouro com quem ele se conectou é um ser. Ele tem vida, ele tem controle sobre as coisas. E tem até uma liçãozinha ali que eles comentam sobre matar, não matar. Só que isso não é tão bem explorado, isso não é tão bem desenvolvido assim, entende? Mas você tem uma graça por parte disso, que lembra, sei lá, o filme do Venom. E enfim, não é o melhor exemplo que eu posso dar, certo? Porque é Venom. Mas, enfim, o Banguela e o Soluço são dois personagens que eles acabam se conectando. E aí isso une você em prol da história pra no final você tá se importando com os dois, você entender que os dois precisam um do outro pra derrotar o vilão. Enquanto que aqui, pô, tem toda uma cena ali, uma coisa meio daquele quadro de Adão com Deus. E acaba e você tá bom, você só assiste. E eu acho que o meu problema com o filme foi exatamente isso, que acabou o filme e eu falei, tá bom, bacana, legal. Foi melhor que Homem-Formiga Quantumania, foi melhor que Thor, Amor e Trovão, mas... Sabe quando você sente que faltou alguma coisa? Eu não senti essa empolgação que eu tô vendo algumas pessoas tendo com o filme de tipo, nossa, filme muito da hora, muito melhor que não sei o que, foi o melhor filme da DC esse ano. Não achei. Achei o pior filme da DC esse ano, sinceramente, pra falar pra vocês. Mas é aí que tá o ponto, não é o pior porque o filme é ruim. O filme, ele só é qualquer coisa, entende? Ele é um filme. Eu não diria que ele é um filme ruim, mas eu diria que ele é um filme que vale você ver em casa, no streaming da HBO Max, em vez de você pagar pra ir no cinema, sabe? E o pior é que eu fico triste porque eu gosto muito do show, eu gosto muito da Bruna, eu queria que esse filme estourasse, mas o pior é ver que ele podia ser mais, ele podia entregar mais como filme, ele tinha tudo pra ser maravilhoso, até porque eu citei vários exemplos de filmes, mas por exemplo... Dungeons and Dragons foi um filme que saiu esse ano e, cara, ele tem toda a estrutura que você já viu em diversos filmes de time, principalmente Guardiões da Galáxia. Mas ele é um filme maravilhoso, ele consegue ser muito gostoso, ele consegue ser muito divertido, ele consegue, sabe, pegar você assim quando você tá assistindo. E o Besouro Azul foi um filme que ele não conseguiu me captar, assim, e eu tinha todos os motivos pra gostar. Mas ainda assim é legal falar que ele tem uma chance pro futuro, não só pela cena pós-crédito que ele indica, mas pelo fato de que não tem nenhuma participação de alguém do universo do Zack Snyder. Então ele pode muito bem entrar no universo do James Gunn, acredito que o James Gunn já tenha confirmado que ele vai estar no universo dele mesmo, então enfim, funciona. E aliás, o filme tem sim 2 cenas pós-créditos. Uma eu acho bem bacana, eu acho que ela tem uma teoria ali que por mim se conectar com um certo personagem vai ficar chopimpa, e a outra, ela realmente é sem graça, ela não vale a pena você ficar até o final. E assim, eu sou o cara que apoio as pegadinhas de cena pós-crédito. Gosto muito daquela do Homem-Aranha, gosto muito daquela do Doutor Estranho, mas essa daqui me lembrou muito a da Formiga batendo bateria, tocando bateria lá em um dos filmes do Homem-Formiga. Sabe aquela cena pós-crédito? É bem essa cena pós-crédito. Então, enfim, não fique até o final, não vai valer a pena. Mas é isso, no final de tudo, sabe? Eu acho que essa que é a parada. O vilão mesmo. Tem um cara no filme que ele parece ser o capango do filme, mas ele aparece o filme inteiro praticamente. E chega perto do final, ele ganha uma motivação, ele ganha uma importância que é muito legal. Mas chega tão perto do clímax que se perde, meio que soa aleatório. Se você tivesse desenvolvido desde o começo, ter feito alguma conexão com o herói, teria sido muito bacana. Mas você joga tanto isso perto do escanteio pra você fazer ali uma virada que, beleza, encaixa na história. Mas chegou muito de última hora e aí acaba que fica... qualquer coisa, fica meio que aleatório. Então, cara, até mesmo pensando no que meu pai falou, eu concordo. Foi um filme que, normalmente quando a gente termina de ver um filme, a gente fica com aquela vontade de ver de novo. Shazam eu fiquei com vontade de ver de novo, Flash eu fiquei com vontade de ver de novo, o Aranhaverso, obviamente, e Guardiões da Galáxia 3. Homem-Formiga eu não fiquei. O Wakanda Forever eu não fiquei. E o Besouro Azul eu não fiquei, entende? Entretanto, o Wakanda Forever é melhor que o Besouro Azul, tá? Por mais que eu critique muito esse filme, ele é melhor que o Besouro Azul. Mas não que isso fosse grande coisa também, sabe? O Besouro Azul, ele tá acima de Adão Negro, de
de Thor, Amor e Trovão, dos filmes mais fracos. Mas ele realmente, cara, não me fez sentir nada. E quando o filme não me faz sentir nada, ele me perdeu. Ele me perdeu legal, sabe? E aí acabou que é isso. Gosto de ver a Bruna, gosto de ver o Xolo. A Bruna foi até legal, quando apareceu o nome dela, teve um povinho ali que aplaudiu. Eu falei, meu Deus do céu, qualquer coisa que ela falar. E tem uma parte ali que, pô, seria um momento pra todo mundo aplaudir, mas ninguém aplaudiu. O cinema ficou bem em silêncio, assim, foi até meio estranho. Mas enfim, é legal o filme. Acho que o filme tem uma ideia bacana. Ele tem personagens muito legais, que se eu ver futuramente no universo da DC, encontrando os heróis, eu vou achar do caramba, eu vou achar muito legal. Porque eu adoro crossovers, obviamente, também. Mas não é um filme que foge. Então, quando eu vejo a galera falando, nossa, é um filme genérico, clichê, ele realmente é genérico e clichê, sabe? Não tem nada nele que, por mim, faça ele ser um tchan, que faça ele te ganhar, que faça ele ter um propósito que atraia você para o cinema, sabe? Como pelo menos eu lembro do Aquaman. O Aquaman é tipo o clichê do clichêzão, mas ele é muito da hora de assistir. E o Besouro Azul eu não senti nada, sabe? Eu acho que uma criança deve ser muito bacana, até pela novidade, provavelmente. Mas quando a gente tá nessa época de ver tanto filme parecido, sabe? O Besouro Azul ele não foge nem de ter um elemento a mais, assim. Sabe, por exemplo, o Shang-Chi, que tem um elemento da luta? É tipo isso. E o Shang-Chi é um filme que eu digo que ele tá ali na média, né? Ele é bem um filme genérico, normal, tal, mas ele tem cena de luta, que é legal. E o Besouro Azul... Eu queria realmente ter algo mais a dizer, gente. Eu queria muito ter algo a dizer. Mas eu não tenho. Meio que acaba por aqui. Então, se você assistiu o Besouro Azul, deixa nos comentários aí o que você achou desse filme, o que você esperava, o que você gostou, o que você não gostou, o que você concorda ou discorda do que eu comentei aqui. Eu espero não ter soado tão chato. Eu gostei do filme no quesito de achar bacana, tá? Não gostei, né? Sentindo amores. Mas enfim, não quero dizer que o filme é ruim, entende? Mas o filme também não é ótimo, não é muito bom. Então, meio que fica por isso. E, ai, odeio ter essa sensação. Eu prefiro muito mais a sensação de, nossa, filme ruim ou nossa, filme bom. Essa sensação é tão estranha. Eu realmente não gosto. Então, enfim, meio que mostra aí. Galera, eu agradeço demais que esse vídeo já tá aqui, eu realmente não tenho mais o que dizer. Enfim, aguardo de vocês, agora eu tô ansioso pra Tartarugas Ninja. Nossa, eu quero muito ver Tartarugas Ninja, acho que Tartarugas Ninja vai ser do caramba. Então, enfim, estaria aqui pra falar de Tartarugas Ninja. E talvez algum outro filme por aí, que eu tô vendo que tá sendo um filminho que tá tendo um burburinho da galera falando. E aí talvez eu veja descompromissadamente e quem sabe não rende um vídeo, não é mesmo? Então, enfim, valeu, a gente se vê numa próxima, não deixe de comentar e falou!